Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em 1 Samuel, capítulo 23, dos versículos 15 ao 18. E lemos assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Ureza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Ureza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, que também Saul, meu o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Eu quero falar com você hoje sobre o reconhecimento da unção, da consagração do outro. Tem uma semente maligna que foi disseminada no meio cristão e que infelizmente se propagou, virou uma árvore e tem dado frutos. Eu digo infelizmente, que é a semente da inveja, a semente da competição. A gente, no livro de 1 Samuel, a gente vê a rejeição, a gente lê, a gente vê a história, tanto da consagração de Saul, como da rejeição. Em pouquíssimo tempo, Saul conseguiu ser rei e em pouquíssimo tempo ele conseguiu ser rejeitado por Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem e mantêm, ou a própria pessoa se mantém, que era o caso de Saul. Saul se esforçou para se manter como rei, embora ele já soubesse que tinha sido rejeitado por Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, e eu quero lembrar você que é o mesmo Deus. Esse Deus aqui de Saul, da Bíblia, é o mesmo Deus de hoje, não tem outro Deus. Ah, mas a gente está no tempo da graça, Deus não rejeita mais. Eu só vou repetir isso, é o mesmo Deus. Tem muitas pessoas que sabem que já foram rejeitados por Deus, mas se comportam como Saul, fica se esforçando. Saul tentou de todas as maneiras, deu até onde sacerdote, deu oferecendo sacrifício, implorou para Samuel não denegrir a imagem dele diante do povo. E tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, comprando pessoas para continuar na posição. Comprando pessoas. Aí alguém fala assim, mas foi Deus que colocou. Saul também foi Deus que colocou. Então, eu acho que não precisa explicar muito que o próprio Deus que colocou, ele também tem o direito de tirar, de rejeitar. E muitas pessoas hoje em dia não querem aceitar isso, que já foram rejeitadas por Deus. Já foram rejeitadas por Deus, mas fica fazendo seus trambiques para continuar, porque não querem perder a postura. Saul chegou ao ponto de perseguir, de querer matar, achando ele que matando Davi, ele ia manter a posição dele como rei. Tem pessoas achando que se matar o outro, e agora eu não estou falando de morte física, espero que não, mas se denegrir a imagem do outro, se acabar com tudo que ele fez, porque como ele está numa posição privilegiada, tudo que ele fala do outro tem peso. E tem gente fazendo isso pensando que matando o outro vai manter a sua posição. Quando Deus rejeita, irmãos, está rejeitado. A gente ser rejeitado pelo homem é sofrido, é dolorido, mas a gente consegue se levantar, a gente consegue se posicionar, a gente consegue reaver. Mas quando a gente é rejeitado por Deus, não tem nada mais a ser feito se não aceitar. Então eu vou ser bem direta. Se você foi rejeitado, aceite a sua rejeição. Estou falando rejeitado por Deus. Não faça como Saul. Não fique querendo
se manter onde Deus não te quer mais. Mas, por outro lado, a gente vê Jonatas. Jonatas poderia ser um que poderia se levantar contra Davi, afinal o reinado seria dele, ele como filho de Saul, ele herdaria o reino. Mas Jonatas, ele entendeu a rejeição do pai, e ele entendeu e aceitou, porque entender também Saul entendeu. A gente vê aqui que o próprio Jonatas fala que Saul sabe que Davi é o rei, que ele já tinha sido ungido rei, mas não aceitou. Agora Jonatas não, ele sabia e ele aceitou. Ele aceitou que ele não seria, que ele não herdaria o trono, mas que o trono era de Davi. Coisa linda, irmão. Coisa linda. A gente vê líderes que olha para o outro que, como a gente diz, né, está abaixo dele, está lá embaixo, às vezes na nave da igreja, e olha e sabe que aquele que Deus escolheu para ocupar o púlpito, a irmã do círculo de oração sabe que aquela que Deus escolheu para ocupar o lugar dela, mas ela tem que manter o lugar dela, ele tem que manter o lugar dele. Aprenda com Jonatas. Isso não diminui ninguém. Jonatas não foi rejeitado por Deus. O pai dele foi. E ele sabia que ele não herdaria o trono. Mas quando ele viu Davi, quando ele olhou a unção que estava sobre a vida de Davi, ele respeitou. Quem sabe essa pessoa que você olha e vê a unção de Deus sobre a vida dela, você torce o nariz, você não vai muito com o jeito dela, mas o jeito que ela vai conduzir o trabalho não é igual ao que eu conduzo? Não. O jeito que Davi ia conduzir o reinado não era como Saul, porque senão não daria certo. E se Deus quer trocar, irmãos, é porque não deu certo, não está dando certo. Saia desse lugar. Pare de abraçar o seu cargo, a sua posição, como se fosse o teu pet. Como se esse lugar fosse seu. Porque você lutou por ele? Não. Se você está aí foi porque Deus te colocou. E assim como ele colocou, ele também tira. Sim. Chega dessa conversa de falar, não, mas foi Deus que colocou fulano ali, Deus não vai tirar mais, ele está perpétuo ali. Não. A obra do Senhor precisa andar, a obra do Senhor precisa crescer. E aquele que não está dando certo naquele cargo, isso não quer dizer que Deus ama menos a pessoa. As pessoas confundem isso. Não quer dizer que Deus ama menos. Um funcionário que não está fazendo uma empresa crescer, quem é que vai ficar pagando salário para um funcionário que está levando a empresa à falência? Ele vai demitir aquele e vai colocar um outro que a empresa precisa produzir, porque senão todos os outros funcionários vão ser prejudicados, porque a empresa vai falir, vai ficar um monte de gente desempregada. A obra de Deus não pode sofrer para manter o cargo de uma pessoa e levar várias pessoas para o inferno. Aprenda com Jonatas, leia a Bíblia e aprenda aquilo que você está lendo. E Jonatas, ele falou, eu sei. Eu respeito a unção que é sobre a sua vida. Ele renovou a aliança. Com Davi, faça aliança com o seu irmão. Reconheça a unção que está sobre a vida dele, sem inveja, sem ciúme. Se você tem dificuldade, seja sincero com Deus. Vá diante de Deus e fala assim, eu estou com inveja. Senhor, eu estou com ciúme. Por que o Senhor me rejeitou e eu estou com ciúme do meu irmão? Se Deus vai explicar para você, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai te libertar. Se você pedir, Senhor, me liberta disso. Porque o que importa é a obra de Deus crescer. E não você se perpetuar no cargo para que o teu ego fique satisfeito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.